Bom, não sei se vocês já tiveram, mas eu já tive. Vocês já tiveram problema em entender alguma estratégia do mestre de derivativos? Se você já teve algum problema de entender alguma estratégia, talvez você vai assistir esse vídeo, vai ter um interesse nesse vídeo, como eu gostaria de ter assistido um vídeo desse no início da minha jornada, tá? Basicamente, a ideia desse vídeo aqui é porque ontem o mestre colocou uma série de vídeos do livro do professor Luiz Maurício, tá? Esse livrão aqui, ó. Esse livro é um excelente livro. E quando ele colocou essa série de vídeos, eu achei fácil de entender e gostei Aí eu pensei, poxa, por que hoje eu entendo com uma certa facilidade e antes eu não entendia, tá? Talvez, é claro, tem um pouco de experiência, mas às vezes, muitas vezes, a gente tem um conhecimento e não para botar no papel e falar, poxa, o mestre está falando isso e deixa eu entender o que está acontecendo, tá? Às vezes só escuta e passa batido. Nesse caso aqui, eu falei, poxa, se eu voltasse no tempo, como é que eu gostaria de ter visto, de ter pensado, né? Porque eu acho que perdi muito tempo aprendendo estratégia atrás de estratégia, e vendo, e olhando, observando, assistindo aqui, imergindo mesmo no mundo das opções, no mundo dos derivativos, e no frigir dos ovos tinha alguns atalhos que eu não tinha percebido, e hoje eu já percebi esse atalho. Aí eu falei, vou gravar um vídeo para explorar um pouco esse aspecto cognitivo de quando você pega algumas estratégias básicas, e à medida que o mestre fala, você para o vídeo e fala, deixa eu entender, tá? Porque eu acho que todo mundo que está aqui que vai acompanhar melhor esse vídeo, que já passou por isso, minimamente sabe que uma trava de alta, sabe que uma trava de baixa com put, com call, trava de alta, ou seja, com put, com call, minimamente sabe isso. Mas mesmo sabendo isso, tem alguma dificuldade de acompanhar algumas estratégias, tá? Não quer dizer que no momento que isso é um passo 1, tá? Um passo para facilitar e acelerar o processo de aprendizagem, do meu ponto de vista, pelo menos funcionou para mim. O passo 2 não é chegar e sair aplicando a estratégia. Por exemplo, eu vou falar sobre a estratégia aqui, Asymmetric Left Wing Long Put Butterfly. É uma estratégia, está no vídeo, é uma estratégia número 21161, tá? Se você pegar dos dois lados do conhecimento e falar, vou sair anotando, vou pular esse vídeo, você perde no aspecto de o próximo vídeo você não ter uma atenção cognitiva. Você perde a oportunidade de ter uma atenção cognitiva que te leve a entender a próxima com maior facilidade. Então vale a pena parar e deixa eu abrir essa operação aqui para ver como é que funciona. Essa operação, até nem eu tinha marcado aqui, mas perdi. Lá no livro do professor Luiz Maurício, deixa eu ver aqui, tem a série de estratégias, ele falou a 1621. Para a gente ter uma ideia, a estratégia 1621 está na página 440 do livro. Só que eu vou falar sobre alguns poréns, melhor ainda, e a gente perde essa oportunidade, porque a gente bate o olho e às vezes não entende, a gente perde a oportunidade, caramba, ainda tem isso? Então, quando a gente pega aqui o livro do Luiz Maurício, na página 440, ou seja, já dou mais de 400 páginas do livro, está lá a estratégia Asymmetric Left Wing Long Put Butterfly. Tá? Essa estratégia, de acordo com como o mestre explicou lá no vídeo dele, ela trata de Asymmetric Wings. E na forma de aprendizado do mestre, Asymmetric Wings, você não precisa classificar uma a uma. O professor Luiz Maurício ele foi mais, como é que eu falo, mais meticuloso, mais detalhista e separou uma a uma, para até porque o livro ele fala assim, quando você usa, qual a obtenção de ganho, qual a ocorrência das pesas, qual prazo de exercício. Isso é uma grande vantagem a gente acompanhar pelo livro e entender pelo livro. O mestre ele dá uma oportunidade para a gente, ele pega a estratégia do Luiz Maurício e aplica no mundo atual. Qual é no mundo atual? É na operação que a gente está acompanhando no dia a dia. Ele conta essa história, ele explica a Asymmetric, deixa eu botar aqui, né? Asymmetric Left
wing, long, put, butterfly. Ele pega essa estratégia do mestre e traz para a visão atual, para o que a gente está trabalhando esse ano, que é a BOVA 11. Então, é um mestre falando do outro. E a gente, às vezes, passa o vídeo correndo, não entende e perde uma oportunidade bem legal de aprender no primeiro degrau da cognição. Vamos botar assim, eu ouvi. A criança, quando ela está aprendendo, ela ouve. Demora mais de um ano, quase 2 anos, 1 ano e meio, vamos botar assim, para ela começar a falar. Então, a gente perde essa oportunidade de dar o primeiro passo. Ouviu e entendeu. E agora a gente começa só a verbalizar. Para depois ir para o segundo passo, que é por isso que eu trabalho aqui os laboratórios e coloco estratégias que ele faz lá, eu faço na prática, acompanho no dia a dia, executo a operação e acompanho aqui. A gente perde uma outra oportunidade da observação e da prática, né, que é a perícia. Né? Quando você treina alguma arte marcial, alguma luta marcial, você tem que ter a perícia. Você treina 50 vezes um chute, 60 vezes um outro movimento. Quando você está tocando um instrumento musical, você repete 20, 30, 50, 100 vezes, milhares de vezes os movimentos básicos. Depois, e não adianta só repetir, a repetição é importante, mas passa o tempo, você tem que ter, que é o terceiro nível, vamos botar mais um nível de aprendizado, aprender, ouvir, né? Depois reproduzir 1 vez, 2 vezes, repetir, e aí depois entender o processo. Por quê? Porque não adianta também, se você ficar só repetindo, você só vai conhecer aquele movimento e eventualmente acontece alguma coisa que você fique distante daquele movimento, você tem que... acontece alguma coisa que você fica distante do movimento, você fala, putz, perdi aquela perícia, não consigo mais reproduzir aquele movimento. Tá? Qual é o processo? Como é que foi o processo para eu chegar até a perícia desse movimento? Eu tive que aprender isso, tive que fazer o movimento 1, ensaiar bastante, depois fazer o movimento 2, ensaiar bastante, chegar no movimento 3. Agora eu consigo reproduzir o movimento 3. Então, é um processo de aprendizado. Feitas essas considerações, vamos falar da Symmetric Left Long Put Butterfly. Tá? Qual foi a operação que o mestre apresentou do outro mestre, Luiz Maurício? Tá? Ele pegou a operação Asymmetric Left Wing Long Butterfly, que no livro do Luiz Maurício ele explica de maneira diferente, mas mas não tem essa notação do mestre, vamos colocar assim. Ele chegou e apresentou para a gente que essa estratégia vende 2 M100, compra 2 puts da 100, vende 3 puts da 90 e compra 1 put da 70. Tá? Essa é a estratégia. Deixa eu botar... tem conteúdo novo no canal, agora estou com canetinhas coloridas, mais canetinhas. Aqui, ó. Então essa é a estratégia Asymmetric Left Wing Long Put Butterfly. Essa é a estratégia. Se você olhar para essa estratégia e falar, poxa, para que eu vou ficar aqui entendendo isso? Para que eu vou ficar nesse vídeo tentando entender essa estratégia? Aí você sai, você perde uma grande oportunidade. Então vamos continuar olhando essa estratégia. Ele fala que isso aqui, a base dessa operação é uma butterfly. E no vídeo, ele fala até, não sei se ele fala, mas é uma butterfly. A base dela seria uma butterfly de asa 20, tá? E aí butterfly, acho que é um nível que o pessoal já conhece, estou conversando, a ideia desse vídeo é com pessoas que já passaram por algum nível de aprendizado em opções e sente dificuldade em pegar umas opções do mestre e entendê-las mais rápido, tá? Então esse é um processozinho que me ajudou muito. Pega a estratégia, o mestre falou, eu tento entender qual a estratégia que é essa, baseada nas outras básicas que eu já conheço. Então, mas aqui nesse vídeo ele falou direitinho, exatamente qual é essa operação. Só que as pessoas não colocam essa butterfly no papel para entender. Então, olha só, a butterfly é essa aqui, ó. Menos 2 M110, menos 2 M90, mais M70. Então, essa é a butterfly. Quando você olha essas duas estratégias,
aí é que vem a dificuldade, você fala, mas não consigo entender qual a relação entre essas duas estratégias. Aqui é uma borboleta de asa 20, tá? Uma borboleta de put com asa 20. E aqui é uma asymmetric left, ou seja, tem uma simetria na esquerda, na asa esquerda. Aqui eu tenho uma asa, tá vendo? Asa 20 aqui, ó. Asa 20. E aqui eu tenho uma asa 10, ó. Por isso que é uma simetria na esquerda. M90 para M110, eu não estou nem olhando os números ainda, os 2 e os 3. Aqui tem uma simetria na esquerda, na asa esquerda. Aqui tem uma distância de 10. No final eu vou falar no final eu vou repetir o que o mestre falou, tá? Mas eu vou falar qual a vantagem de você reduzir essa asa aqui para 10 e manter essa asa aqui em 20. Tá? Então, quando a gente faz essa operação, aqui é a butterfly. Agora vamos lá. O que é uma butterfly? Isso aqui eu vou botar até aqui uma estrutura 1. Deixa eu ver se eu fiz isso aqui. Eu expliquei, eu anotei num outro papelzinho para explicar, mas vamos por aqui. Então, o que é uma butterfly? Aí você já conhece uma butterfly, talvez você não se lembre que uma butterfly são duas travas, uma trava de baixa e uma trava de alta. São duas travas, você junta essas duas travas, dá uma butterfly. Vamos olhar aqui como é que é isso, tá? É uma trava de baixa, isso aqui, eu acabei de falar. São duas travas, uma trava, a butterfly, depois eu chego aqui. A butterfly são duas travas, uma trava de baixa e uma trava de alta. Uma trava de alta e uma trava de baixa. Vamos olhar essas travas aqui. Tá? Então aqui, quando eu pego a M110 menos a M90, o que eu estou falando nessa operação aqui? M110 com M90. Eu diminuo aqui, ó. Tirei uma M110, tirei uma M110 na compra, tirei uma M90 na venda. O que vai sobrar? Vai sobrar uma M90 na venda e uma M70 na compra. Já vou botar do lado de cá, ó. M90, que sobrou lá, uma venda, mais uma M70. Agora sim eu tenho duas travas. Tá? Eu tenho uma trava em que eu tenho o direito de vender a 110 e compra 90. Então isso aqui é uma trava em que, se o ativo cair, eu ganho 20. Se o ativo cair, eu ganho 20. Por exemplo, se o ativo chegar a 80 aqui, eu sou obrigado a comprar 90, mas alguém é obrigado a comprar 110 de mim. Isso é uma trava de baixa. Tá? Uma trava de baixa. Tradicional. Trava de baixa. E do lado de lá é o contrário. Eu sou obrigado a comprar a 90 e alguém é obrigado a comprar de mim. Alguém é obrigado a comprar de mim a 70. Então aqui vai ser o quê? Uma trava de alta com put. Eu ganho se subir. Tá? Na montagem da operação eu até recebo, mas eu ganho se subir. Trava de alta com put. Isso aqui é uma... E essa primeira operação aqui é uma butterfly. Bom, a butterfly normal, o mestre durante o vídeo falou que é uma trava, eu já pego, já separo ela em travas. E agora eu vou entender como é que eu saio daqui e venho para cá. E escuto de novo o vídeo. Quando eu escuto de novo o vídeo, eu escuto o seguinte. Olha, isso aqui parece demorado, mas depois que você vai fazendo isso com prática, você vai entendendo mais rápido, você consegue fazer isso até mentalmente. Tá? Então, não perca a oportunidade de fazer essa anotação. Para o vídeo, faz a anotação, abre, não abriu. Não deu certo. Cara, no próximo vídeo, tenta de novo e você vai. Mas tem que estar dominando, de certa forma, as estratégias básicas. Butterfly, travas, tá? Então, vamos lá. Aí, depois que eu fiz essa separação, o que ele falou? Eu assisti o vídeo de novo, está falando, ó, desloca a simetria. Então, o que essa Symmetric Wings ela faz? Ela desloca a simetria. Do ponto de partida que eu tenho aqui, desse ponto de partida aqui, eu vou deslocar a simetria, olha aqui, olha. Aqui eu já começo a ver, eu estou tentando entender como é que esse M110 virou 2M100. O grande lance aqui é,
a operação ela vai continuar sendo a mesma em termos estruturais. Quando chegar no final, é a mesma coisa. Essa operação aqui tem delta estrutural zero e essa operação aqui tem delta estrutural zero. Chega no final da operação, essas duas operações são equivalentes. E por que eu faço essa? É porque aqui eu vou reduzir, eu vou diminuir a minha asa. O mistério está aqui nessa esquerda, aqui, ó. A symmetric left está na esquerda, onde eu estou vendo que não é uma borboleta de asa normal. Ela tinha uma asa 20 aqui, para cima ela tem uma asa 20, para cá ela tem uma asa de 10. Ah, mas espera aí, 10 vezes 2? 20. Então daí que está saindo esse 2 aqui, ó. Esse 2 tem 20. E aí, vamos deslocar a simetria. Quando eu pego aquela borboleta, eu quero manter essa distância de, ó, aqui tem 20, tá? Aqui tem 20. Eu quero manter essa distância aqui. Como é que eu faço para manter essa distância? Eu quero reduzir essa distância. Então tem uma simetria aqui. A simetria está aqui. A simetria é de M100 menos M90. Ah, agora eu já estou vendo lá os numerozinhos, ó. Eu já estou vendo a M90 aqui e já estou vendo a M100 aqui. Quanto é essa trava de baixo aqui? Essa trava de baixo aqui é de 20. De 20. E essa trava de baixo, aqui também é uma trava de baixo, e essa trava de baixo aqui também é de 20. Não, desculpa, essa trava de baixo é de 10. É de 10, trava de baixo é de 10. Então quer dizer, aqui eu tenho um delta estrutural de 20, aqui tem um delta estrutural de 10. Quer dizer então que se eu tiver duas aqui, eu vou ter, é o equivalente a uma aqui? É. Então é isso aqui, ó. Então você tem uma aqui e você bota outra aqui. Pronto, agora eu tenho duas de 10. É a mesma, vamos botar assim, é o mesmo delta estrutural, mantive delta estrutural, e agora, como eu desloquei o strike dela de 20, eu desloquei essa trava de 20, virou agora, eu fiz uma simetria onde ficou 10, para eu manter os 20 de delta estrutural, eu tenho que lançar duas. Por isso, olha os dois M's aparecendo aqui, ó. Um M100 mais um M100, está aqui, 2M100. Um M90 mais um M90, 3M90. Eu só fiz a simetria na parte esquerda da operação, na asa esquerda da butterfly, essa butterfly bias. E na asa direita? A asa direita não está falando nada, eu não tive a simetria. Então a asa direita continua com 70. Espera aí, M100 mais M100, 2M100. Menos M90 que menos 90. Menos 2M90, mas tem mais um aqui. Por isso M3M90, e menos 3M90. E aí termina fechando com M70. É só isso. Tá? O que aconteceu? Da operação base para a Symmetric Left Wing Long Put Butterfly, eu fiz uma assimetria na asa esquerda, tá? E essa simetria, para eu manter a estrutura no mesmo nível de... Eu estou com 20 de delta estrutural aqui, 20 de delta estrutural aqui, para eu manter a mesma estrutura, eu faço duas vezes. Eu faço isso aqui vezes 2, que é a asa simétrica, vezes 2. Mantive o delta estrutural na mesma condição e tive a oportunidade de aprender mais estratégia. E aí, para que a gente prefere essa estratégia do que a estratégia uma butterfly pura e simples, tá? É porque, aí já é coisa falando do mestre, mas aqui no livro dos Luiz Maurício também ele explica por que isso, só que a realidade do livro do professor Luiz Maurício é uma realidade interessante, vale muito a pena, tá? Mas para quem é aprendiz, quem é iniciante, a gente não consegue transferir essa realidade para construir uma operação. Aqui o mestre já mostrou ela na realidade da BOVA 11. Tá? A gente está olhando para os strikes da BOVA 11. Claro que não é para a gente sair fazendo essa operação, claro que não é para fazer essa operação, mas o objetivo dele é que a gente aprenda e perceba que essa operação aqui, a vantagem dela é que se a gente for no mercado e for montar uma butterfly, essa trava de alta de 20, eu vou manter mesmo o delta estrutural, mas essa trava de alta de 20 é mais cara do que duas de 10. E faz até sentido, tá? Pela condição do preço, mas não vou nem continuar a falar sobre isso, mas vamos parar por aqui.
mas essa trava de 20 ela é mais cara do que a trava de 10, do que essa trava de 10. Se você tem alguma percepção de que o ativo vai ficar acima do 100, vamos colocar entre 90 e 100, você reduzindo o custo operacional, quem reduz o custo de uma compra e depois vai vender, você quando reduz o custo operacional, você consegue um lucro maior. Então, isso é interessante falar também, porque as pessoas às vezes falam e não mostram e não ensinam essa parte de custo, tá? Então imagina, por exemplo, eu sou Vale do Rio Doce, eu compro meu custo para extrair minério é 90 e eu vendo minério por 110, tá? Por 100. Meu custo para produzir o minério é 90 e eu vendo ele por 100. Aqui eu tenho 10% de lucro. 10% de lucro é o equivalente ao DI, vamos colocar assim. Aí a Vale vai, investe nos processos dela e ela consegue baixar o custo da produção de 90 para, vamos supor, 70. 70. Vou botar 70. Ele baixou o custo de produção aqui, melhorando o processo, baixou o custo de produção em aproximadamente 30%, tá? Que é 21. Baixou o custo de produção em torno de 30%, mas continua conseguindo vender o minério por 100. Então, de 70 vai para 100. Continuando. Qual era o lucro dela? O lucro dela de 90 para 100 era R$10, então era aproximadamente 10%. Qual o lucro dela agora? De 70 para 100, o lucro dela de 10% pulou para R$30, 30%. Só que, efetivamente, qual é a sua renda? Né? Qual é a renda de uma empresa? É o lucro. O lucro dela era de 100, de 10. Ela triplicou o lucro. É como se o lucro dela, de 10 para 30, ela sai de um lucro de 10 e vai para 30, ela dobrou, triplicou o lucro. 300% de lucro, 200% de lucro. Tá? Então, mexer com o custo, reduzir o custo de uma operação é fantástico. E o objetivo aqui é mostrar que, à medida que a gente vai conhecendo eu mostrando, né? À medida que a gente vai entendendo as operações e o objetivo das operações, a gente vai ganhando ferramenta instrumental para usar no dia a dia. Então não deixe a oportunidade passar. Pegou uma estratégia, entende alguma coisa, tenta dissecar ela. Não passa o vídeo, não corre o vídeo. Poxa, esse vídeo teve 5 minutos, esse vídeo da Asymmetric Left Wind. E foram 5 minutos, para mim, excepcionais. Porque eu consegui olhar para uma operação e falar, putz, embora já passei pelo livro do Luiz Maurício, passei por essa operação, inclusive, e não percebi o valor dessa operação. Tá? Momentos diferentes, momentos de aprendizado diferentes. Então, às vezes, quando você dedica um momento de aprendizado um pouco mais cuidadoso, você fala, putz, olha, que legal. Então, quer dizer que se eu quero quem gosta de butterfly, para fazer uma aposta no intervalo, eu posso reduzir ainda mais o custo dessa minha operação? Pode. Tá? Não é para fazer, faço por conta e risco, tá? Eu gosto às vezes de fazer uma operação para sentir como é que ela funciona. Não está no meu plano reproduzir essa operação, tá? Porque agora eu entendi ela, mas com certeza hoje eu vou lá no mercado, quando o mercado estiver aberto, eu vou dar uma olhadinha quanto custaria para eu montar uma butterfly de asa 20 e quanto custaria para eu montar uma butterfly left wing long put. Mas é só isso que importa? Não, não é só isso que importa. Por isso vale a pena pegar o livro do Luiz Maurício, que ele fala, olha, qual a expectativa do mercado quando você aplica essa Symmetric Left Wing Butterfly? Você tem que estar com uma expectativa de alta e uma volatilidade baixa. Percebe que a gente está falando de um ativo que, entre aspas, tem uma volatilidade baixa perante outros ativos, que é o BOVA11, mas perante ativos índices em geral, ela tem uma volatilidade razoavelmente alta. Por isso, eu não vou sair daqui e sair fazendo essa operação, mas que eu vou dar uma olhadinha para melhorar o meu aprendizado, botar mais uma estratégia, mais um instrumento na minha carteira de funcionalidades, eu vou fazer isso, vou dar uma olhada no mercado. Se eu não tivesse na linha de aprendizado, seguindo o aprendizado do mestre, eu estaria montando essa estratégia para acompanhamento. Mas não, como o meu foco agora é acompanhar um Hexabox, até porque serão os próximos desdobramentos do Straddle Long Put, eu
provavelmente eu vou fazer uma operação de ensaio laboratorial com a fly, uma fly associada a um straddle long put. Ou se bobear, eu faço um hexabox associado ao straddle long put, um pouquinho mais refinado, tá? Enfim, refinado entre aspas, não quer dizer que é refinado, quer dizer que eu posso ter a oportunidade de observar mais coisas. Então é isso, tá? O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas espero que aproveitem aí, pessoal que já estuda o mestre, aproveite para ver se isso ajuda vocês, né? Esse processo em que eu pego uma operação que às vezes eu acho, poxa, não tem nada a ver isso aqui, eu não consigo aprender ela, eu não estou preparado para ela, não. Eu olhei essa operação, eu já conhecia um pouquinho do livro e falei, deixa eu dar uma olhadinha nela. Quando eu olhei, falei, cara, eu consigo entender bem hoje essa operação porque eu já tenho alguns ferramentais e tenho um processo de aprendizado em que eu bato o olho aqui, quando eu já penso na butterfly, já pego uma estrutura base, alguma coisa aconteceu, né? O mestre cita essa butterfly no vídeo, mas eu vou lá, desmembro ela e vejo ocorrendo esse deslocamento aqui da asa esquerda. Tá? Quando eu vi isso, falei, agora estou preparado para entender mais. E aí, entendi que o custo reduz aqui, nessa operação, mantenho a estrutura travada em 20, tá? Um dado estrutural de 20, que aqui na trava de alta com fute também tem 20. Mantenho a operação travada e eu consigo reduzir o custo, que é o que me interessa. Não vou observar agora, mas na próxima vez que eu ouvir falar nessa estrutura ou for montar uma borboleta, eu vou pensar, poxa, eu posso botar uma borboleta mais barata. Quais são as características? Aí eu vou pensar, posso montar uma borboleta mais barata? Vou ver se é uma oportunidade de eu ensaiar aquela operação. Então é isso, tá? Desculpa gastar o tempo aí, mas o objetivo é que estou olhando aqui, 27 minutos, a gente tem a oportunidade de ajudar em obter o aprendizado dos próximos vídeos. É interessante até que eu estou olhando eu estou aqui com o site aqui aberto. O primeiro vídeo que ele lançou disso teve 500 visualizações, o segundo 368, o terceiro 320, tá? E assim, as horas são todas muito parecidas. Ou seja, dos 500 iniciais que assistiram, as horas de lançamento foi cerca de 1 hora depois, de uma para outra. Os 500 iniciais que assistiram não chegaram até o fim do aprendizado das estratégias lá do livro do professor Luiz Maurício. E talvez eu possa ajudar que esses 500 iniciais, se eu ajudar uma pessoa que fala, poxa, deixa eu fazer isso, e consiga fazer essa trilha de aprendizado das 5 operações que ele apresentou lá, já é um ganho, tá? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Vou deixar esse vídeo solto, sem playlist por enquanto, mas provavelmente depois eu coloco na série Reflexões, ou abro uma série só de melhoria de aprendizado. Mas esse vídeo vai ficar solto. Até a próxima.